na parte passada, por meio do teorema do limite central, vimos que a distribuição de uma variável, no qual ela é um resultado de um somatório de outras variáveis aleatórias independentes, essa distribuição dessa somatório, ela tende a ter uma distribuição gaussiana, beleza? Ou também muitas vezes gaussiana é chamada também como normal, uma distribuição normal. Esse termo normal tem até uma curiosidade que o próprio uma das pessoas que estudaram, né, a distribuição gaussiana não considera como uma distribuição normal, entendeu? Tem até um videozinho que eu vou deixar o link na nossa pasta do curso, né, explicando isso aí. Mas enfim, bom, tem a distribuição gaussiana ou normal. Isso é para nossas aplicações práticas, no qual nós estamos realizando o registro de algumas medidas, no qual essa medida acaba sendo somatório de outras atividades, né, de outras variáveis aleatórias, no nosso caso seria atividades elétricas, né, a distribuição gaussiana seria uma boa representação desses sinais no qual nós estamos medindo. Por isso que ela vai ser uma distribuição no qual nós vamos usar bastante ao longo do nosso curso. Bom, aqui é mostrada a função, apresentada a função, como que é a função gaussiana, ou seja, a PDF de uma função gaussiana, a função dela, PDF de x, sendo x uma distribuição gaussiana. Bom, dá para observar que a função é um pouquinho complexa, com exponencial elevado a um termo ao quadrado, né, menos, por ser uma PDF, a integral dessa função, ou seja, a integral dessa função aqui, variando o x de menos infinito a mais infinito, é igual a 1, ou seja, a área dela ainda mantém um valor igual a 1, e analisando essa função, ela tem dois parâmetros, no qual o primeiro parâmetro, o μ, e o parâmetro sigma aqui. O valor μ aqui, ele vai indicar para nós qual é o valor médio da distribuição. Ele vai indicar sempre a média. E o valor sigma, ele está indicando aí o desvio padrão. Lógico, sigma ao quadrado também equivale à variância. Beleza? Bom, esses valores aqui, como esses dois valores aqui, na prática, vocês, pelo menos no nosso caso, né, nós já vamos considerar algum valor já conhecido a priori. Mas é bom você estar em mente que esses valores aqui podem variar em função do fenômeno que você está medindo. Beleza? E tem o valor do nosso x aqui, ó, que é o x, que é o valor da nossa variável aleatória. O gráfico dessa minha função é equivalente ao sino. Ela tem um corpo igual ao sino. Deixa eu fazer o eixo aqui, ó, né? Que é a nossa probabilidade. E o nosso x aqui. Beleza. Bom, é o seguinte, como eu falei, o μ, ele indica sempre o nosso valor médio. Então, se por acaso, se o valor médio for igual a zero, o nosso gráfico aqui, a esperança de uma variável aleatória gaussiana com média zero, não é? Então a esperança dela vai estar no valor zero aqui, p de x, ou seja, então o valor médio vai estar aqui, ó, no eixo x na parte zero, e ela vai ter um corpo aqui, ó, para simular um sino. Tentei desenhar um sino aqui, mas depois vamos simular isso melhor, mais ou menos isso. E a nossa variância, pela própria definição da variância, né, que mede a dispersão dos valores da variável aleatória em relação à média, ela vai indicar se essa curva está mais dispersa ou não. Ou seja, se ela vai ter uma média zero, no caso vai estar ou vai estar mais dispersa. É mostrado diversas PDF de uma distribuição normal com diferentes parâmetros. Por exemplo, nesse primeiro aqui tem uma PDF com distribuição gaussiana com a média zero e variância unitária, que seria esse gráfico aqui, ó. Podemos observar
pelo gráfico aqui que o valor esperado dela, da distribuição, é o valor zero. Por ser uma função simétrica, o valor esperado corresponde ao valor central dela. Então é mais fácil de encontrar, né, o valor esperado quando é simétrico. O zero aqui. Agora é o seguinte, tem o mesmo para a mesma média, mas no entanto com um desvio padrão menor. Então podemos observar que essa distribuição aqui, ela tem a média também zero, mas no entanto por ela ter um desvio padrão menor, ela está mais concentrada em torno da média dela. Pode ver que ela é mais estreita. Observação, os dois casos a área é igual a 1, entendeu? Como ela é mais estreita, não tem esse rabeira aqui, ela se concentra mais em torno do 1 aqui, beleza? Um outro exemplo, também com a média igual a zero, mas no entanto com um desvio padrão maior, que no caso nosso, isso aqui, ó, essa função aqui, ó, ou seja, essa função aqui, ó, podendo, ela é simétrica, com a média zero, mas no entanto por ter um desvio padrão, ela é mais espalhada, ou seja, eu tenho uma probabilidade maior de ter valores maiores do que em relação às outras distribuições com variância menor do que em relação a essa distribuição. Outro exemplo é essa com amarelo, né, que tem a variância unitária. Então, em relação à distribuição com variância unitária, vê que ela tem a mesma dispersão, mas no entanto ela tem a dispersão em torno do valor menos 1. Então se for pegar aqui o valor central dela, vamos ver que ela vai bater aqui, ó, no valor menos 1, beleza? E por fim, essa última também com variância unitária, no entanto com a média valor unitário, que corresponde a esse valor aqui, ó, corresponde a esse valor, ou seja, ela está simétrica aqui. Com o valor 1, ou seja, o valor esperado de uma variável aleatória com essas características é o valor 1, beleza? Esse slide, outro exemplo de distribuição gaussiana com o corpo dela, né? Aqui em todos os exemplos a média é igual a zero, que podemos observar pelo valor central, tá no zero, e entre um gráfico e outro estou mudando a variância, ou seja, a variância está diminuindo. Para cá ela está diminuindo. Então o que altera entre o corpo dessas funções é que na medida que eu diminuo a variância dela, podemos observar que ela vai se concentrando mais em torno da média, ou seja, eu estou diminuindo a dispersão dela em relação ao valor esperado, que é a nossa média. Pode observar, dispersão maior, aí eu estou diminuindo aqui, ó, esse termo está aqui e vai diminuindo a nossa dispersão, beleza? Um ponto importante aqui, ó, muitas vezes a gaussiana também é representado pelo MIC, um valor aleatório com distribuição gaussiana no MATLAB. No MATLAB, se não me engano, tem umas 3 funções diferentes, todas para gerar número aleatório. A primeira que eu vou mostrar para vocês, que é a mais tradicional, né, que é a mais utilizada, é a distribuição RAND-N, no qual ela entra o parâmetro aqui, ela tem como parâmetro, ela vai gerar um número ou um vetor, a quantidade de números aleatórios com essa distribuição gaussiana que eu vou gerar. Então vou chamar aqui como linha e coluna, ou seja, ela vai devolver com uma matriz com um certo valor de linha, né, por um certo valor de coluna, onde cada uma dessas células aqui tem uma distribuição gaussiana com a média igual a zero e o desvio padrão, que é a variância também, né? A variância igual a 1. Bom, isso aí é o padrão da RAND-N, ou seja, toda vez que for aplicar uma RAND-N, ela sempre vai gerar um valor com distribuição gaussiana com média igual a zero e o desvio padrão unitário. Beleza? Então vamos praticar ela aí para mais ou menos começar a entender essa nova função gaussiana.
abrir o MATLAB aqui. Nessa primeira parte vamos trabalhar diretamente no comando dele aqui para verificar como é essa função. Se eu der um help range n, né, tá, explica como é essa função, né, que ela vai devolver uma matriz para nós de tamanho mn, em cada uma dessas células com uma variável aleatória gaussiano normal com média 0 e desvio padrão igual a 1. Então deixa eu dar um clique aqui. Então se chamar x range n11, vou gerar essa variável. Ou seja, tem aí, ó, esse x aqui foi um valor qualquer, no entanto aí tem essa distribuição. Rodar de novo, outro valor, outro valor, outro valor. É claro que cada vez que eu estou gerando isso, seria o resultado de um experimento, né? Então, se eu olhar para vários números, vão ver que tem uma média no qual que vai atender o valor zero. Além disso, se eu fazer o histograma dele, que seria para nós computacionalmente similar a PDF dele, vão observar que a maior parte dos números vão concentrar em torno de zero. Beleza? Então vamos fazer isso aqui. Deixa eu limpar aqui. Aí eu vou gerar um vetor x aqui com tamanho de range n, tamanho de, vamos botar 100 mil, 10 mil. Vou colocar 100 mil, aqui. Aí eu apertei x. Então o que isso quer dizer aqui é o seguinte, que eu já dei uma, eu não vou fazer aquele for toda vez chamando o resultado de um experimento, ou seja, já chamei aqui direto. Ou seja, eu tenho uma variável x e nessa variável x tem um resultado de 100 mil experimentos, no qual cada um desses experimentos tem distribuição normal, média 0 e variância unitária. Então tá aqui, ó, os nossos valores, aqui do vetor, for clicar, ó, abrir que eu tenho os valores. Pode ver que vai variando, cada um desses valores aqui. Então é o seguinte, vamos ver primeiro aqui, qual vai ser o valor da minha média para um x aqui. Qual o valor? Média desse meu vetor, ou seja, eu vou realizar a média aritmética dessas todos os valores. Vamos ver qual o valor? Observação, ao aplicar isso, temos o valor, está na magnitude 10 a menos 4. O ideal seria 0, né? Mas como 0 é só quando o meu número de amostras aqui tende a um valor infinito. No meu caso, embora seja um valor grande, mas não é infinito, né? 100 mil. A variância, se eu for pedir a variância do nosso vetor, vamos ver que está igual a x. A variância desse meu vetor, dessas minhas amostras, é o valor 1, bem próximo, 1.006, ou seja, está bem próximo do valor real, que é 1, né? O valor real, desvio padrão também. Agora vamos aplicar o histograma do x, colocar, eu vou dividir esse histograma em 100 partes, né? Deixa eu colocar mais aqui. 100 partes, vamos ver como vai ficar. 100 partes. Está aqui o nosso histograma, aqui, ó. Tem nossas partes. E qual é a ideia aqui do histograma? Eu verifico a quantidade de números, quantidade de experimentos, no qual o valor dele está contido nesses intervalos, né? Então, no caso aqui, ó, deixa eu dar um zoom para pegar aqui, ó. Ou seja, aqui o que isso quer dizer? Que eu tenho 50 e poucos elementos que tá entre esse valor, aqui, ó, esse valor que é 2 menos 2.76 a menos 283, ou seja, eu tenho 77 valores que está em torno desse valor, nesse intervalo aqui. Deixa eu diminuir. Se eu dar outro zoom aqui, mais em cima, ó, eu tenho 3.429 amostras minhas lá, né? No qual tem um valor nesse intervalo, entre menos 0.06 a 0,01. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a maior parte dos meus números estão concentrados em torno do zero. Esse aí que quer dizer isso. Na hora que nós analisamos, né, a questão do histograma aqui
E claro, eu tenho uma pequena porcentagem dos meus valores que tem um valor, por exemplo, menor do que -3, ou seja, os valores no qual estão situados em -3 que podemos indicar que são valores raros. Já os valores que estão em torno de zero seria, digamos, tá meio um valor meio esperado, né? Porque tem mais probabilidade de cair um valor aqui do que ser um valor aqui, porque aqui tem um valor, tem uma probabilidade bem baixa pela própria função mesmo. Beleza?